Hello guys, vamos lá para mais uma aula, né? Hoje nós vamos continuar o conteúdo da semana passada, né? Da aula passada. Nós vamos aprender como fazer frases na negativa e como fazer frases na interrogativa, fazendo pergunta usando present continuous, certo? Bom, para isso vocês têm aqui no Entendendo o Assunto, tá? Toda a explicação. Eu vou explanar mais um pouco sobre essas três formas, né, usando o present continuous. Bom, na tabela vocês têm a primeira coluna com frases na afirmativa, a segunda coluna com frases na negativa e a terceira coluna com frases na interrogativa, ou seja, em forma de pergunta, tá? Então veja bem, nessa segunda linha aqui, né, eu tenho You are starting English class. Você está iniciando a sua aula de inglês, certo? Mas se você não estivesse iniciando a aula de inglês, como ficaria? Você teria a opção de fazer a frase You are not starting the English class, ou na forma contraída, né, a forma abreviada, You aren't starting the English class, ok? Agora, se eu quisesse perguntar, se vocês estão iniciando a aula de português, por exemplo, Are you started the Portuguese class? Né? Vocês estão iniciando a aula de português, tá? Então, lembre-se, a estrutura da frase. Na afirmativa, eu tenho o sujeito, verbo to be, verbo de ação com o ing e o complemento. Na negativa, após o verbo to be, eu vou acrescentar o not, né, que vai indicar que é uma negativa. E na interrogativa, eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito, tá? Então, nós temos aqui a atividade de vocês, que é basicamente ver a imagem, né, fazer uma pergunta na primeira linha, responder de forma negativa na segunda linha e na terceira dizer o que de fato está acontecendo na afirmativa. Eu vou dar um exemplo, certo? Aqui usando essa figura, nós vamos ver aqui. Então vamos fazer a primeira, que é uma forma da pergunta. Se é uma pergunta, tem que vir logo o verbo to be. Se o sujeito é ele, eu vou usar o is. Então, is he playing keyboard? Keyboard é teclado, certo, gente? Segunda linha, não, ele não está tocando teclado, né? Então, no, he is not playing keyboard. Terceira linha, o que é que ele está tocando? Ele está tocando violão, que é guitar em inglês, certo? Então, he is playing the guitar. He's playing guitar. Ok? Então, na primeira linha, uma pergunta. Na segunda linha, uma negativa. E na terceira linha, o que de fato está acontecendo na imagem. É o que vocês vão fazer na atividade, certo? De hoje. Em que vão olhar a imagem e fazer essas três frases. A primeira usando a interrogativa, que é em forma de pergunta. A terceira negativa, aliás, a segunda na negativa e a terceira na afirmativa, ok? Para cada imagem. Se precisarem, vão usar o tradutor, o dicionário convencional, enfim, para saber os verbos exatamente, quais verbos usar, os verbos de ações
principalmente, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Bye, bye!